Senhor Presidente, Sr. Ministro Jorge Lacão, ouvi-lo assim falar de revisão constitucional é o mesmo que ouvir falar de corda em casa de enforcado. Exatamente, bem lembrado. Porque nós bem nos lembramos do desastroso acordo de revisão constitucional de que Vossa Excelência foi o principal responsável no Partido Socialista, que custou, nessa altura, a demissão e a renúncia ao mandato do então Presidente da Comissão Eventual de Revisão Constitucional e que lhe custou assim a liderança do grupo parlamentar do PS. E que nessa revisão constitucional de 1997, entre outras malfeitorias, deu de bandeja aos partidos da direita os instrumentos constitucionais para inviabilizar o processo de regionalização do país, sabe-se lá até quando. É que, Sr. Ministro Jorge Lacão, nós sabemos como começam os processos de revisão constitucional. Começam normalmente pela mão do PSD. Mas também temos sabido como eles têm acabado. Com o PSD a pedir tudo para conseguir muito, com o Partido Socialista a ceder muito, sempre dizendo que não cedeu em tudo. Exatamente. E essa é a nossa experiência, Sr. Ministro Jorge Lacão, e é a nossa preocupação. Nós registamos para memória futura do processo de revisão constitucional o que aqui nos disse em defesa do Estado Social, em defesa dos valores constitucionais que informam o nosso Estado Social. Registamos, em nome do Partido Socialista, o que aqui acaba de dizer. Mas nós também nos lembramos que ontem mesmo o Presidente do PSD, na conferência de imprensa em que apresentou o projeto de revisão constitucional, dizer que o Partido Socialista não precisava de estar preocupado, não era uma proposta contra o Partido Socialista e que o Partido Socialista poderia, mesmo com estas propostas do PSD, poderia prosseguir a sua política. Nós percebemos isso. Efetivamente, estas divergências, esta vozearia, como já foi dito, entre o PS e o PSD em matéria de revisão constitucional, esconde, efetivamente, as reais convergências entre ambos os partidos em matéria de políticas sociais. Este projeto de revisão constitucional do PSD é conveniente para ambos, porque permite simular divergências virtuais para esconder aquelas que são as convergências reais entre ambos os partidos. Porque, Sr. Ministro Jorge Lacão, como é que pode dizer que este governo do Partido Socialista defende o Estado Social quando é responsável pelo encerramento de 700 escolas, depois de ter encerrado mais de 3.000 escolas na legislatura anterior? Como é que pode dizer que defende o Estado Social quando precisamente corta nas prestações sociais às camadas sociais mais desfavorecidas? Como é que pode dizer que defende o Estado Social quando o governo do Partido Socialista reviu pela direita, ultrapassou pela direita aquele que era o Código de Trabalho de Bagão Félix? E como é que pode dizer que defende o Estado Social num país onde há trabalhadores que são despedidos por SMS, Sr. Ministro Jorge Lacão? Quer dizer-nos como é que pode afirmar defender o Estado Social um governo que consente numa situação destas? Como é que é possível dizer que defende o Estado Social um governo que reduz a comparticipação nos medicamentos, que vai precisamente afetar as camadas sociais mais desfavorecidas? Um governo que é responsável pelo aumento das desigualdades sociais, que é reconhecida por todos, onde os ricos são cada vez mais ricos, os pobres são cada vez mais e são cada vez mais pobres, e onde se acentua o fosso entre os mais ricos e os mais pobres. Sr. Ministro Jorge Lacão, o discurso do Partido Socialista em defesa do Estado Social é um discurso muito bonito. Mas o que é preciso reconhecer é que na política levada a cabo pelo governo do Partido Socialista não há um único resquício de defesa do Estado Social, e isso é que efetivamente tem que ser dito.